79, Rádio Life FM, a rádio dos melhores ouvintes. Boa noite para quem nos ouve ao vivo. Estamos começando mais um Quebrando Paradigmas aqui pela Life FM de Adamantina. Eu, Márcia Molina Fonseca, estou aqui com os jornalistas e professores Rubens Galdino e Eduardo Fonseca para discutir assuntos que a gente considera importantes em nível local, internacional e até histórico, mas que de certa forma reflita no nosso cotidiano ou no nosso momento presente. Hoje nós não contaremos aqui com a participação do jornalista Sérgio Barbosa. Ele preferiu centrar a sua atenção e os seus esforços no programa Pauta Aberta, que acontece às quartas-feiras, aqui também na Life FM, e deve participar conosco de forma esporádica. Então, Sérgio, vai fazer falta, viu? Bom, hoje, dia 6 de maio, de 2025, nós também estamos ao vivo no streaming da Life FM. Então me corrijam se estiver errada, é www.lifefm.com.br e nos nossos canais do YouTube, Facebook e Instagram. Instagram também, Fernanda. Está conosco aqui a Fernanda Prado, que está fazendo a técnica de som, e o Vitor Hugo Fonseca também, que entrou agora há pouco aqui no estúdio. Bom, no programa de hoje nós vamos retomar a pauta da semana passada. Nós voltamos então a falar sobre a sucessão papal, cujo conclave está marcado para se iniciar amanhã. É isso, Eduardo? Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio Life FM e internautas das redes sociais dessa emissora. Pois é um assunto que passa pelo mundo há 2000 e tantos anos. Cristo nomeou Pedro, o primeiro Papa, Pedro de Rocha, e, na verdade, um pescador, Simão, se transforma no primeiro Papa, e por ser Rocha, por ser Pedro, ali, naquela rocha, ele deveria erigir a primeira igreja. Amanhã, 7 de maio, é uma data muito importante para simplesmente 1.350.000.000 de católicos pelo mundo, dos quais 12% são brasileiros. O Brasil é o país de maior número de católicos no mundo. E, portanto, este 7 de maio, amanhã, inicia-se o conclave para a sucessão de Francisco I, algo que acontece, como eu falei, há muitos e muitos anos, e é de vital importância, de vital interesse para os rumos da igreja. Eu penso sempre que para a gente entender o presente e predizer o futuro, é preciso olhar para o passado. Não vou voltar nesse tempo todo de 266 papas que já foram bispo de Roma. Eu vou me ater ao século XX, começo com Pio XI, um momento, 1922, quando ele assume. O Brasil passava pela Semana de Arte Moderna, o mundo por profundas transformações depois da Primeira Guerra Mundial, que simplesmente acabou com o Império Austro-Húngaro, acabou com o Império Otomano, esfacelou o Império Britânico, criando uma série de outras nações, como a Tchecoslováquia, como a Iugoslávia, nações essas que emergiram do esfacelamento, como disse, desses impérios. E, na Igreja Católica, Pio XI enfrenta seu primeiro desafio
Porque na Itália, nesse mesmo ano, tomava o poder ninguém mais, ninguém menos que il Duce, Benito Mussolini, com quem, apesar das divergências, Pio XI celebrou uma coisa importantíssima para a Igreja Católica, que foi o Tratado de Latrão, entre Mussolini e ele, Pio XI. E esse tratado cria simplesmente o menor país do mundo, mas de muita importância, o Vaticano. A partir daí, o Vaticano, como Estado, se desliga territorialmente da Itália e de outras nações. Lembre-se que houve cisma, papado em Avignon, papado em Constantinopla. Naquele momento, o papado teria sua sede no Vaticano, seria um Estado independente, com cadeira na ONU, inclusive, posteriormente. Mas essa aliança com Benito Mussolini fez Pio XI se preocupar com o futuro da Igreja, porque o regime fascista que ele dominava, ao lado do regime nazista do crescente Adolf Hitler na Alemanha, impunha meio que proibição de cultos religiosos, fazendo com que Pio XI, antes de falecer, escrevesse uma encíclica essa que, infelizmente, ele morreu antes, não foi divulgada, não foi editada. Mas os textos revelaram, textos outros que não essa encíclica, que ele se insurgia contra a figura de Hitler, a figura de Mussolini, e contra a perseguição aos judeus, a perseguição das minorias, tudo aquilo que nós estamos cansados de saber que foi feito pelo nazifascismo na Europa nas décadas de 20 e 30, logo depois da Primeira Guerra. Sucede Pio XI, Pio XII, que é muito criticado, as críticas começam a ficar mais fortes a partir daí, porque ele é acusado de omissão em relação às barbaridades perpetradas pelos nazistas em relação aos judeus e a outras minorias na Europa. Por várias e várias vezes, o Papa Pio XII foi instado a se manifestar, mas, como diplomata que era, preferiu o silêncio, o que hoje é analisado pela imprensa especializada como uma omissão muito grave. Tão grave que, anos depois, quando João 23 assume o papado, isso foi em 1958, se não me engano, o Pio XII vai de 39 a 58. A primeira coisa que ele faz é a iniciativa da formação do Concílio Vaticano II, exatamente para rever essas posições que deixavam a igreja super encastelada, distante do mundo, como se fora de outra realidade. E para João 23, a coisa não terminou como ele queria, porque ele falece 2 anos antes, em 1963, e o Concílio Vaticano II só é finalizado já com Paulo VI em 1963. Paulo VI assume em 1965, se não me engano, 63, eu não tenho certeza. De qualquer forma, é com ele que é finalizado o Concílio Vaticano II. Paulo VI se revela um Papa bastante religioso, até ecumênico, bastante formal à doutrina da Igreja, um Papa totalmente espiritualizado, meio que extraterreno, sem enfrentar as dificuldades que a Igreja terrena vinha enfrentando. E os escândalos já começavam a assustar a Igreja, escândalos de denúncias de abusos sexuais, escândalos relativos à corrupção financeira. E 1978, o ano dos 3 papas, Paulo VI morre, João Paulo I assume e é papa por apenas 33 dias. E nesses 33 dias, esses 33 dias bastaram para mostrar ao mundo que ele faria alguma coisa em relação a esses problemas todos que a Igreja passava. O que não aconteceu com o seu sucessor, eleito no mesmo ano de 1978. João Paulo II foi o Papa mais midiático do século XX. Foi o Papa da comunicação. Foi o Papa do leste europeu, que se aproveitou
E o fez pragmaticamente, dos recursos financeiros advindos, não se sabe muito bem de onde. Marcinkus, que era seu secretário financeiro, foi depois acusado de malversação, de corrupção, mas o fato é que Karol Wojtyła, um polonês, usa esses recursos para viajar pelo mundo e principalmente para financiar o movimento chamado Solidariedade na Polônia, liderado por Lech Walesa, a partir do que começa a ruir, começa a cair aquele castelo todo do regime comunista. Porque logo depois a Polônia se insurge, se libera, o mesmo acontece com a Tchecoslováquia, com a Hungria, a União Soviética se esfacela, cai o Muro de Berlim e Karol Wojtyła, Papa João Paulo II, tem sua grande vitória. Lembre-se, precisamos nos lembrar que o comunismo proibiu o professamento de religiões na Europa Oriental. Então toda aquela região do Pacto de Varsóvia, Bulgária, Romênia, Hungria, Tchecoslováquia, nesses países todos havia absoluta proibição de cultos religiosos. O próprio território da Igreja Católica, as propriedades da Igreja Católica nesses países foi tomada pelos regimes. Pois João Paulo II, apesar de todas essas críticas e fechar os olhos para os abusos sexuais que já estavam sendo denunciados desde 1950, a questão da malversação, lembre-se que o Banco Ambrosiano quebrou e o maior acionista do Banco Ambrosiano era o Banco do Vaticano, por conta dessas questões envolvendo Marcinkus, o financeiro de João Paulo II. Mas isso tudo ficou para trás em função desta vitória, entre aspas, do Papa João Paulo II em relação ao comunismo. Sucede João Paulo II, o cardeal Ratzinger, alemão, um erudito, um filósofo, um teórico, o Bento XVI, que quebra quase que uma ortodoxia total, incólume na igreja, que é a não renúncia. Ratzinger tentou abrir a caixa preta, tentou observar o que poderia ser feito com a famosa congregação mexicana, a congregação cristã de Maciel, que era acusado de perseguição e de abuso sexual de 175 menores. Esses abusos todos comprovados, com documentação, com testemunhos, provocou em Ratzinger, Bento XVI, dúvidas cruéis, porque ele sentiu, pela dominação que a Cúria exercia no Vaticano, a Cúria, como se sabe, é a administração do papado, ele não conseguiria levar em frente a análise e o julgamento de todas essas questões. Renuncia e surge então o primeiro Papa latino-americano, argentino, o primeiro Papa jesuíta, o primeiro Papa eleito na vigência ou na vida de um outro Papa do seu antecessor. E Francisco I, o arcebispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, faz tudo isso que lá atrás o Concílio Vaticano II vaticinava e nenhum dos papas que o antecedeu teve condições ou coragem ou ideia ou vontade de fazer. Montou tribunais, dissolveu praticamente a Cúria Administrativa de Roma, nomeando outros clérigos, criou essa espécie de tribunal para julgar esses crimes todos, quebra a ortodoxia na igreja, assume numa visão pastoral, vai para a rua, vai na direção dos pobres, quebra esse caráter absolutamente litúrgico, canônico da igreja, impondo uma gestão muito mais humana. Bonachão, bem-humorado, tem uma frase dele que eu acho sensacional, que ele atribui a Thomas More, o santo, que diz assim: eu gosto de bom humor, eu gosto de vida feliz. Eu peço sempre, toda manhã, Senhor, que eu tenha uma boa digestão e que tenha alimentos para digerir. Esse era o início das manhãs desse homem, falecido recentemente, e que abre dúvidas imensas em relação
ao que começa amanhã, o conclave. Conclave, audiência rotativa do rádio, a semana passada a gente focou isso, vem do latim com chave, porque os cardeais, lá pelo século XII, em Viterbo, depois de quase 3 anos reunidos sem conseguir nomear um papa, foram fechados a chave, conclave. Os habitantes da cidade, cansados daquela história toda, ameaçam tirar o telhado do prédio. O inverno se aproximava. 2 dias depois, Gregório X estava eleito. Surge aí, então, a história dos conclaves, que desde esse século, não recordo agora exatamente a data, se realiza sempre no Vaticano, mas já se realizou em outros locais, inclusive em Viterbo, como acabamos de falar. O conclave esse ano terá 135 cardeais, exige-se uma votação de no mínimo 2/3, portanto é preciso 90 votos para isso, e o mundo inteiro, então, a partir de amanhã, principalmente os católicos, terão toda a expectativa para observar, quando surgir a fumaça branca, quem é que vem de lá. Se vem um progressista, se vem um centrista, se vem um conservador, se vem um ecumênico, se vem um papa pastoral, se vem alguém ligado ao ecumenismo, repito, a questão mais litúrgica, se vem um papa mais canônico, e figuras importantes, cardeais importantes de todos esses setores e todas as ideologias existem, e acho que já falei demais por hora, passo a palavra um pouco para vocês, um pouquinho só, viu? Daqui a pouco eu retorno, não se preocupe não. Mas é isso, vamos embora, vamos para frente. Agora eu vou passar a palavra então para o Rubens, para a gente pensar mais um pouco assim, quais os rumos que você acha que a Igreja Católica vai tomar ou deve tomar com a eleição de um novo Papa. A gente não sabe como vai ser esse Papa, né? Mas quais são as possibilidades? Como é que você vê tudo isso? Bom, boa noite, porque eu nem falei boa noite para você no meu tempo. Márcia, Eduardo e aos nossos ouvintes. Márcia, a questão é muito complicada. Não existe assim um fator determinante que aponte para um tipo de direção. Em termos de possibilidade, eu vejo que tudo está aberto. Não deve nos surpreender se entrar um radical de direita, um radical de esquerda ou centrista, né? Quer dizer, essas 3 possibilidades, a mim me parece, têm pesos mais ou menos idênticos. Não há uma... eu vejo assim, a igreja, nós temos uma dificuldade muito complicada, difícil de resolver, a entender a questão instituição igreja. E no caso especial, a Igreja Católica é um Estado, né? Sim. Então, a questão política, ela tem lá todo, né, uma estrutura organizacional, e claro que tudo é pesado lá, né? Os interesses dessas correntes que o Eduardo muito bem colocou, a corrente canônica, a corrente litúrgica, a corrente pastoral, a corrente mais aberta ao ecumenismo, ao diálogo, como aqueles que tendem vamos dizer assim, ao fechamento, ou aqueles que tentam o equilíbrio. É muito complicado esse jogo no Vaticano. É bom lembrar, historicamente, como que a Igreja Católica lida com os movimentos. Só que, para nós podermos, com a questão das crises, os conflitos, né? Se nós pegarmos a Igreja Cristã, já nasce num conflito entre Paulo e Pedro, né? Pedro é o primeiro que vai dizer, não, nós temos que seguir a liturgia, seguir a ordem
a tradição judaica, né? As mudanças não são tão substanciais, sim. Existem mudanças na pessoa de Jesus, o Cristo, né? O ressurreto, mas nós temos uma tradição litúrgica, nós temos uma tradição. E Paulo vai dizer todo o contrário. Paulo era diferente, ele era missionário, né? Vem aí a questão, quem estaria sendo contemplado por essa graça? Se seria apenas os judeus, ou isso também seria extensivo a outros povos, né? E prevaleceu Paulo pela sua força teórica. Ele era um cidadão romano, e diga-se de passagem, um cidadão romano naquele período do início do Império, menos de 100 anos, né? Era uma figura muito importante, né? Era quase uma figura sagrada, né? Tinha todo um respeito a essa figura do cidadão romano. Ele, uma excelente cultura, uma cultura helenística, né? E de uma formação que eu chamo neoplatônica, ele faz todo aquele tratado, né? São as pastorais, as doutrinas, né? Que ele desenvolve, que estão lá nos livros que são atribuídos ao apóstolo Paulo, e que, na verdade, para os especialistas, quando nós olhamos a Bíblia, nós temos uma sequência complicada, porque, na verdade, os primeiros não são os evangelhos. Os evangelhos surgem depois das cartas paulinas. Quer dizer, do ponto de vista histórico, após Jesus, o fundador do cristianismo é Paulo, porque é o único que tinha força argumentativa e poder da escrita, dominava muito bem a língua grega, e era alguém que foi criado aos pés de Gamaliel, um rabino muito bem preparado, que era o mestre dos mestres, e ele, com toda a excelência, ele dá um tom à igreja, e esse tom permanece, perfeito? Então, a igreja, nós tivemos os primeiros conflitos, nós tivemos uma tendência que se permaneceu. E aí nós vamos observando ao longo. Aí vem a questão das heresias, na patrística, tal. Nós temos aí os concílios ecumênicos que nós aqui podemos registrar, que são, na verdade, 7 concílios, né, que são realizados para tentar harmonizar a doutrina da igreja, harmonizar o corpo doutrinário, o corpo litúrgico, entendendo que a igreja ela parte de uma condição vamos dizer assim, a margem da sociedade, né? E ela que era, quem eram os pescadores, né? E o filme Ben-Hur, ele traça bem isso, mostra essa figura, para alcançar as elites aos poucos, né? Um trabalho desenvolvido pelos apóstolos, depois seguido pelos pastores, né? Chamando, que aí as cartas pastorais, né? Enfim, e depois entra a patrística, né? Que vem, afinal de contas, mas não tinha um corpo doutrinário, perfeito? Veja bem, então, a igreja caminha e aí vai encontrar o quê? No século XI, né, vai exatamente ter o seu primeiro cisma. Mas qual o background disso? Qual é o contexto dessa questão? Nós temos que levar em conta que, com as invasões bárbaras, Roma se desfaz praticamente. Cria-se, no primeiro momento nós temos a divisão... Quando você diz Roma, o Império Romano. O Império Romano, né? Nós temos o Império Ocidental dominado por Roma, e o Império Oriental dominado por Constantinopla, né? Então, ficamos com 2 impérios distintos aí, com maneiras muito diferentes. Por exemplo,
O Império Romano, ele vai se desfazendo e vai dando... E as cidades vão desaparecendo. Roma chegou a desaparecer praticamente da história. O mundo ocidental, ele se ruraliza e cria uns feudos. E os feudos eram senhores poderosos. A realeza perde força nesse período. E quem ganha força era exatamente os senhores feudais, né? Que tem as armas, vão se armando e criando seus feudos. Então, toda a Europa Ocidental ela é praticamente ruralizada. Isso não vai ocorrer no Oriente. Quer dizer, a vida oriental permanece, toda a vida cultural, a vida econômica, enfim, toda aquela situação que vai permitir que haja uma distinção muito gritante entre os dois mundos, com atividade urbana, luxo, produzindo artigos para uma vida urbana, enfim, toda movimentada, mas ela permanece escrava, né? No caso, a Europa não permanece escrava, ela vai para o regime feudal. E o regime feudal não é dominado por escravo, ele é dominado por servos. Servos, na verdade, do ponto de vista jurídico, ele tem, vamos dizer assim, ele está de paridade com o senhor, porque é um pacto. Parceiro. Perfeito. Parceiro. Exato. A relação, é claro, quem tem a arma tem o poder, mas do ponto de vista jurídico, não. Ele era servo, ele estava ali, o senhor oferecia para ele a segurança e ele oferecia para o senhor o alimento. Perfeito? E a igreja oferecia as orações, a vida religiosa. Ou seja, ela enfrenta essa divisão e não tem como dar conta. Ela perdeu. Não. Aí vem a reforma, veja bem, como que a igreja lida. Você estava falando do primeiro cisma. O primeiro cisma ocorre quando? 1054. Quando nós, exatamente, quando nós temos, já por conta das diferenças, Roma, há uma incompatibilidade entre o Império Carolíngio e o Império, evidentemente, de Constantinopla, né? Ou seja... Bizantino na época. Bizantino, né? Exato, Bizantino. Bizâncio, né? Nós temos exatamente uma situação muito distinta, Depois, né? teve um segundo cisma? Aí, não, veja, antes da segunda divisão, que aí é que eu vejo que a coisa pega, porque foi já no interior da igreja. A primeira tentativa foi de São Francisco, nós chamamos, né? São Francisco, ele, até hoje, a igreja, a ordem franciscana é vista, tanto é que a escolha, Eduardo, do título Francisco tem um caráter simbólico muito forte. Sim. Um movimento que começa com vamos dizer assim, um confronto, né? Porém, doutrinariamente, as ideias se afinam. Quer dizer, a Igreja Católica soube muito bem absorver, as ordens foram criadas dentro da ordem franciscana, a partir dela, né? Dos frades menores, né? A ordem Santa Clara, né? Enfim, foram criadas, mas não houve uma cisão. Agora, a reforma protestante não teve jeito. Por quê? Era o confronto da nobreza com a burguesia. E uma burguesia próspera, rica, que vem para dominar, vem a partir dela o surgimento da sociedade capitalista. Perfeito? Se estamos chegando ao final de um ciclo da sociedade capitalista, é difícil prever. Sim. Mas o momento atual, você diz, exatamente. Né? Que estamos no final desse ciclo perfeito. capitalista. Então, não saberia dizer, então, aí, qual é o rumo que a sociedade hoje toma. Não é mais quem aposta no rumo local. Local nunca vai deixar de ter importância, ou regional. Mas o rumo é global. A economia é global. Quer dizer, apostar, e é nesse contexto que está toda a situação da igreja hoje, né? Uhum. Quer dizer, como que a igreja vem perdendo, veja bem, eu sou de uma tradição evangélica, sim, certo?
Na minha época, nós éramos apenas, acho que 4%, quando eu era jovem, né? 1970, né? Éramos 4%. Hoje, passa de 30% no Brasil, o maior país católico do mundo. E a tendência a aumentar é muito grande. Então, esse contexto não dá para o próximo como os cardeais, né, o conclave vai viver essa questão, porque isso vai ser discutido lá. Quer dizer, é uma coisa que, qual é a tendência do mundo hoje, né? Sabemos que a história funciona assim. Ela tem avanços e tem um recurso, mas os recursos acabam sendo absorvidos pelos avanços. Então, é claro. Porque eu penso que o mundo exige uma igreja mais moderna. O mundo, que eu digo, a modernidade exige, de uma certa forma, que a igreja caminhe com ela, né? Por outro lado, ela, ao mesmo tempo, recua. Então, eu até, falando de uma experiência, falando da vida, né? Na época do Paulo VI, o Eduardo citou, foi uma época que eu vivenciei uma igreja muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais alegre, muito mais moderna, digamos assim, muito mais contemporânea. Cantava-se mais, havia assim uma juventude, né? Os padres pareciam que saíam daquela coisa. A gente teve aqui em Adamantina os padres irlandeses que foram, enfim, transformaram aí aquela coisa sisuda da igreja e tal. Eles deram uma... enfim, deixaram tudo um pouco mais leve. E foi nessa igreja que eu cresci, né? Que eu frequentei, foi a minha imagem é dessa igreja mais leve. No entanto, eu achei que ela foi se fechando aos poucos, depois de João Paulo II. Não se fechando, mas ela foi ficando um pouco mais sisuda, um pouco mais severa, voltando um pouquinho, né? Deu esse passinho atrás. É a minha percepção. Mas é isso, então, que eu queria falar. Então, esse passo atrás, eu acho que, como você citou, Rubens, aconteceu agora, né? Nos últimos, sei lá, 15 anos, não sei. Aí agora você fala. O que você acha disso? Você colocou, o Eduardo mencionou Heidegger, né? Isso. Que é o Tedesco do filme, né? Aparece lá, muito interessante, né? O Heidegger, ele, na verdade, ele ganha espaço com o Papa Paulo VI, né? Ele ganha espaço, ali é que ele, inclusive, vai punir severamente, aqui no Brasil, o Frei Leonardo Boff, que era uma das grandes teologia da libertação, do ponto de vista teórico, né? Ele tinha um domínio, ele estudou numa escola alemã, né? Formação alemã, né? E é óbvio que na Alemanha, a gente até quando eu fiz teologia, se dizia, lá na Alemanha se produz a teologia. Nos Estados Unidos, a teologia começa a apodrecer. E no Brasil desaparece. É mais ou menos assim na época. E o Heidegger, ele tem essa... E o alemão é uma formação, só que conservadora, né? E o Frei Leonardo Boff, né, Clodovis Boff, não foi atingido, mas o Leonardo, pela sua exposição, né, acabou sendo atingido. Então eu acho que talvez estejamos tentando terminar um ciclo da igreja para começar um novo ciclo. Se isso vai se confirmar, não sei. Eu vejo nas suas ponderações, Rubens, uma coisa bastante óbvia, sinceramente, que é a impossibilidade de se dissociar o que muitos papas quiseram fazer, erroneamente, a igreja da vida terrena. São todos homens, são todos humanos. E o que acontece no mundo hoje? Temas como, eu anotei aqui, meio ambiente, refugiados, LGBT, aborto, não são temas que estão sendo discutidos exclusivamente pela igreja.
mas estão sendo discutidas num cenário muito maior. Os próprios países, numa outra Guerra Fria, uma Guerra Fria um pouco mais fria, mais ideológica, mais financeira, está dividido entre progressistas e conservadores, assim como na igreja, papáveis progressistas e conservadores. Se a gente olhar para o mapa político da América Latina, ou mesmo agora dos Estados Unidos com a eleição de Trump, ou em alguns países na Europa, hoje a direita média, moderada, venceu a eleição na Alemanha, a Itália, mais radical, venceu a eleição ano passado, a França, a esquerda reagiu agora com Macron. O que a gente vê entre esquerda, centro e direita é a posição de cada uma dessas ideologias, o que se reflete na legislação de cada país, de condenação do aborto, de antecipação da minoria de idade penal para o jovem, o que fazer com os refugiados. Nós estivemos na Hungria, Márcia e eu, ano passado, e as fronteiras estão fechadas. Viktor Orbán é o presidente mais longevo na Europa hoje. Ele está lá há quase 20 anos. E qual é o papa o candidato a papa mais à direita? É o húngaro, é o Erdogan, super afinado com Viktor Orbán. Então, o que eu quero dizer, ao fim e ao cabo, todos esses temas que estão polarizando a opinião pública lá em Roma, às vésperas do conclave, momento em que as congregações estão acontecendo, porque nessa semana todos os cardeais, são mais de 250, estão lá, os votantes e os não votantes. E mesmo os não votantes, que já ultrapassaram a marca de 80 anos, participam das congregações e definem esses temas e marcam posições e elegem, entre aspas, algum candidato mais para cá ou mais para lá. São porta-vozes importantíssimos, são decanos, não é? Enquanto isso acontece lá, acontece aqui no Brasil. O Lula foi convidado para visitar a Rússia, o Trump está em sintonia com Israel, conversa com Zelensky, o premier chinês vai visitar a Rússia no dia da vitória, que é essa semana. E quais as discussões que estão permeadas? Os refugiados, o que fazer com casamento, divorciados, o que fazer com o meio ambiente, não é? Portanto, retroceder agora, é uma palavra ruim do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista político por um Papa que não tenha a continuidade das ideias e da praxis de Francisco, significa voltar a diminuir a importância do meio ambiente, discussão desses temas referentes a refugiados, etc. e tal. Quem vai eleger serão os cardeais, não somos nós, mas, assim, quando a gente faz um mapa, e eu me detive nesses últimos 2 dias a mapear os tais papáveis favoritos, com base nos posicionamentos que cada um deles tem sobre cada um desses temas. Então, por exemplo, o mais à esquerda, Mateus Zup, com 69 anos, por quê? Porque ele é defensor da acolhida dos imigrantes, atuou em missão de paz, inclusive na Ucrânia, é favorável à inclusão pastoral de pessoas LGBT. São teses que a esquerda abriga. Já lá na extrema-direita, que é exatamente o Robert Sara, contra a política migratória, firmemente contra a abertura em relação a direitos LGBT, não se preocupa com o meio ambiente. Ou seja, está muito claro, eu não estou fazendo juízo de valor aqui, como esse conclave acontecerá. É como uma discussão no Senado para eleger o presidente da Câmara, etc. e tal, ou até mesmo as discussões para a eleição de um presidente da República. E o mundo vai observar com muita expectativa, agora eu falo exclusivamente do conclave, até sair a fumaça, só por curiosidade, a fumaça preta sobre hoje modificou em relação aos anos anteriores. Agora é com um produto químico chamado naftaleno. Não é mais a queima simplesmente dos papéis. E a fumaça branca é lactose. São tubos eletrônicos. Não é mais simplesmente a queima. Tá vendo? Modernizou. Isso é de Francisco. Uhum. Foi uma técnica de Francisco. Uhum. Por quê? Olha que interessante.
havia uma pesquisa, uma reclamação daqueles que ficam lá na praça, né, lá no Vaticano, lá na Basílica, na Praça São Pedro, que às vezes confunde se é mesmo preto, se é mesmo branco, não dá, certo. Fica meio cinza, não dá visibilidade. Então agora o Francisco não, vai ser eletrônico, tecnologia e é isso. Serão no máximo 4 votações por dia, 2 de manhã, 2 à tarde. A fumaça preta só poderá ser, digamos, colocada no ar 2 vezes. Então, de manhã, se tiver 2 eleições negativas, só sai uma fumaça preta, de tarde também. E a fumaça branca pode surgir a qualquer hora e acabou a história. O decano vai coordenar, o decano é Giovanni de Sé, né? E o Camerlengo, a partir de amanhã, diminui um pouco suas funções, que é o cardeal irlandês, o Ferret. E, enfim, a expectativa é que 2 dos possíveis votantes talvez não possam participar por questões de saúde, mas isso só vai acontecer mesmo a partir da primeira votação, que é absolutamente formal, é de homenagens, não é uma votação, é uma votação simbólica, né? E a partir daí é que a gente vai ver quantos cardeais vão efetivamente participar. A previsão é que sejam 135 ou 133, portanto é preciso correr atrás de 90 votos, o que eles vão fazer amanhã. Lembrando que muitas e muitas vezes a terceira via que resolve. Foi assim com João Paulo II. A esquerda se postou, a direita se postou, ele entrou pelo meio. Foi assim com João XXIII, da mesma forma, né? E isso muitas vezes acontece. Vejam que Francisco foi o segundo na votação do Ratzinger, do Bento XVI. E no seu conclave, no conclave que o elegeu o Papa, foi apenas na 4ª votação. Ele também não era favorito. Ele entrou como um terceiro, né, para resolver o impasse que se estabelecia. No 4º dia, as eleições são interrompidas, eles vão para um palácio que se situa ali perto, que é Santa Marta, onde, aliás, eles dormem, e para lá eles ficarão no retiro. O Papa morava lá, não? A Casa Santa Marta? Acho que o Papa morava lá. O Papa Francisco, se não me engano. Okay. Isso. E, enfim, esses são os detalhes desse evento que começa amanhã e está polarizando a imprensa do mundo inteiro. Washington Post hoje deu meia página, New York Times, Financial Times, todo mundo olhando para o que vai acontecer, para a eleição de quem dirigirá o menor estado do mundo. A expectativa do mundo. Gente, são 20 horas e 42 minutos. A gente fala, né? Conversamos bem. Mas ainda temos 20 minutos. Claro, nós estamos aqui só para direcionar o nosso ouvinte, Life FM. Esse é o programa Quebrando Paradigmas. Agora, você prometeu para nós que faria uma abordagem cultural e artística a respeito de Berlim, a respeito da Capela Sistina, a respeito de livros e filmes que falam a respeito. Vamos lá. Já que o mundo está falando de tudo isso, né, por que não a gente também se divertir ou se deleitar com os produtos culturais que falam sobre a igreja, sobre os papas, sobre o conclave principalmente? Porque agora eles vão se fechar dentro da capela mais famosa do mundo, não só pelo conclave, mas porque Michelangelo a decorou, né? Pintou aquele teto maravilhoso e também pintou atrás o juízo final, ali atrás do altar. Então, as cenas são do Gênesis, né? Oi? As cenas. Isso. Então, eles ficam ali e a gente tem alguns filmes e livros, né, que falam muito sobre isso ou que falam bastante. Na verdade, eu elenquei aqui alguns apenas, porque não dá tempo de falar, e depois eu vou me ater um pouquinho mais ao Anjos e Demônios. Vamos ver se eu consigo, né? Mas acho que a gente podia falar, nós três, acho que todos nós assistimos, o Conclave, que concorreu ao Oscar. O filme é de 2024,
Ele foi dirigido por Edward Berger e foi baseado no romance de 2016 de Robert Harris. É estrelado por Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sérgio Castellitto e Isabella Rossellini, que também concorreu ao prêmio de melhor atriz coadjuvante no Oscar. Ele venceu o BAFTA de melhor filme britânico e o Oscar como melhor roteiro adaptado. Bom, o filme, como o nome já diz, fala sobre um conclave e muito bem dirigido, muito bem escrito. O texto é muito bonito. Inclusive, a gente tem uma fala do cardeal Thomas Lawrence, que falando sobre a dúvida, né? E aí até lembrei de um outro filme que fala sobre esse mesmo tema também. Eles se reúnem em reclusão para eleger seu sucessor. Os 4 principais candidatos seriam Aldo Bellini, dos Estados Unidos, um liberal, na linha do falecido Papa do filme, Joshua Adeyemi, da Nigéria, um conservador social, que, aliás, atualmente a África, né, vem crescendo muito. 3 candidatos fortíssimos, inclusive os 3 são radicalmente conservadores. Isso, então, de repente, a arte imita a vida imita a arte, e por aí vai. O Joseph Tremblay, do Canadá, que seria um moderado dentro da igreja, e o Godofredo Tedesco, da Itália, que é um tradicionalista convicto. E ali tudo acontece, né? E a gente percebe o esforço do cardeal que está coordenando, que é o Lawrence, em fazer com que aquilo ocorra dentro da maior lisura, da ética, e realmente ele é fiel ao Papa. Mas, né, às vezes as coisas parecem mudar de rumo, começam a descobrir várias coisas, e o sinal é bastante interessante e meio surpreendente. A Fernanda, será que você consegue colocar aquela fala do... Tá, eu vou pôr aqui o fone. Pronto, pode soltar. Um trecho do filme O Conclave. Isso. A fala de Ralph Fiennes. Certainty is the deadly enemy of tolerance. Even Christ was not certain at the end. Dio mio, perché mi hai abbandonato? He cried out in his agony at the 9th hour on the cross. Our faith is a living thing precisely because it walks hand in hand with doubt. If there was only certainty and no doubt, there would be no mystery, and therefore no need for faith. Ok? Acho que teve legenda, né? Tava com a legenda, tá. Então, para quem tá vendo pelo Face ou pelo YouTube, mas ele fala sobre a questão da dúvida, e ele é perguntado, né, sobre a dúvida, como fazer, como resolver, e ele diz que até Cristo também teve a sua dúvida. Mas porque ele reproduz: Pai, por que me abandonastes, né? Que foram as palavras de Cristo. Esse é o momento mais, na minha opinião, importante do filme, porque revela exatamente a posição da não ortodoxia da igreja. Ele é o Camerlengo, o Ralph Fiennes, o personagem que concorre ao Oscar, e aliás essa figura se tornou muito mais importante depois do filme, mais até que o próprio decano, que é na verdade quem coordena a eleição, e ele coloca a dúvida. Veja, para a igreja conservadora só existe certeza. E a dúvida, ele tenta quebrar esse paradigma, como nós estamos fazendo aqui, dizendo que o mais importante para o crescimento, para o avanço, é a dúvida. E nesse ponto ele se coloca inclusive ao lado da ciência. A ciência tem que duvidar sempre para avançar. As certezas, se são consideradas imutáveis, impedem o avanço científico. E ele coloca isso como uma realidade. Tenham dúvidas, evoluam, não fiquem sentados a vida inteira em cima de uma certeza. E é a partir desse momento em que coisas muito interessantes aparecem no filme, para os ortodoxos e conservadores, absolutamente heréticos, como o fato de que uma mulher
Isabella Rossellini, que é quem entra e resolve a história. Sim. Definindo o que aconteceu e impedindo a vitória de alguém que já estava com a vitória na mão. E depois, o final, a gente não deve contar, assistam o filme, que é uma absoluta surpresa quem é, na verdade, que se torna o Papa. Eu acho que é um filme para assistir mais de uma vez, inclusive, porque o texto é muito bom. A outra sugestão é o filme Dois Papas, que está na Netflix, é uma produção da Netflix, acho que muitos já assistiram também, mas acho que vale a pena rever, porque fala um pouco da história, conta ali no meio do filme a história do Papa Francisco, né, do Bergoglio, lá na Argentina, em Buenos Aires, como ele fazia, enfim, como ele trabalhava, como ele atuava. E aí o seu contato com o Papa Bento XVI, né? A conversa, o relacionamento entre eles. E mostra até um pouquinho assim, é como se o Bento XVI tivesse realmente escolhido ele para ficar. Claro que ia acontecer um conclave, mas ele meio que já conversa com o Francisco, que havia ficado, como o Eduardo lembrou, em segundo lugar no conclave anterior. Sim. Né? Então é um filme super gostoso de assistir, vale a pena e faz com que a gente entre nesse clima também. O Meirelles usa um pouco de ficção, porque na verdade não é Dois Papas. A direção é o Papa Ratzinger, na verdade Bento XVI, com o cardeal Bergoglio. Não, sim, que ainda o não era nome do Papa. filme é Dois Papas. Então, mas né? ele cria aí ficcionalmente a figura do Bergoglio já sendo o Papa Francisco. E uma coisa muito interessante, ele resgata na biografia de Francisco uma espécie de clarear o que na verdade aconteceu. Que Francisco, ao contrário do que muitos dizem, não participou e não apoiou a sanguinária ditadura militar argentina. Porque ele é acusado, assim, por alguns que ele havia apoiado, mas na verdade ele, pelo contrário, ele tentou, mostra lá no filme, né? Ele tentou conversar com a situação para salvar aqueles que estavam lá presos ou, enfim, sofrendo aí com o regime. O outro filme, esse é mais antigo, é de 1965, mas é um filme fantástico. Deixa eu só cuidar aqui da hora. Chama-se Agonia e Êxtase. Nossa. É um filme que conta a história da pintura do teto da Capela Sistina por Michelangelo, que é interpretado por Charlton Heston. Né, ele faz o papel de Michelangelo e Rex Harrison como Papa Júlio II, porque a Capela Sistina foi pintada durante o mandato do Papa Júlio II, e ele também pede para fazer que o Michelangelo faça uma escultura para o túmulo dele, e, se não me engano, o Michelangelo, aliás, ele faz a escultura que é o Moisés, né, que é a famosa Parla, né, fala, só falta falar aquela escultura. E conta assim um pouco da história do artista, da vida dele em Florença com os Médicis, que é interpretado também, deixa eu ver se eu acho aqui, Adolfo Celli faz o Médici. Então, é um filme muito bonito. E é histórico, é super cultura, assim, para quem quer saber um pouquinho sobre o Michelangelo, sobre a história dos Médicis e daquele período também do Renascimento. Só coloca para o nosso ouvinte por que Sistina. Sim, é porque o Papa foi construída durante o mandato do Papa Sisto. Sisto? Se não me engano, o quarto. E aí... O último, e que eu talvez, se eu tiver tempo, eu vou me ater mais um pouquinho, tenho 5 minutos só, nem isso. É sobre Anjos e Demônios. Anjos e Demônios é o seguinte, é um livro de passatempo, assim como o filme, super comercial, mas ele traz todo um passeio sobre a cidade de Roma, né? Através das obras do Bernini,
que foi, a gente falou, Michelangelo Renascimento, porque o Michelangelo, ele vive muito tempo, então ele vive o alto Renascimento, digamos assim, mas ele também fica um pouquinho lá, ele entra um pouquinho no Barroco também, e ele tem uma certa convivência com o Bernini, e aí o Bernini, mais jovem que ele, faz muita coisa em Roma. A história é um thriller, gira em torno de assassinatos de papa. Os Illuminatis não querem que a igreja siga em frente, enfim, eles conseguem uma substância para explodir o Vaticano, e antes disso, era uma época de conclave, eles começam a matar, raptar e assassinar os papas mais cotados a ser eleito ali, os cardeais mais cotados a ser eleitos naquele conclave. Então, eu não sei se dá para pôr daí as imagens. Então, assim, começa o tour, que é um tour meio macabro, porque eles vão encontrando, eles tentam salvar os cardeais, nem sempre eles conseguem. Então, eles estão relacionados a elementos terra, ar, água. Então, vamos lá. O primeiro elemento é a terra, que está na capela Chigi, que é o túmulo de banqueiros da Idade Média, e que tem... esse túmulo foi construído pelo Bernini. As estátuas do Bernini são maravilhosas, porque elas são estátuas barrocas, elas fazem aquelas espirais, são coisas muito bonitas. Mas aqui, como o elemento seria a terra, já que a gente está falando aí de alquimistas e tal, no chão dessa capela tem uma estátua... tá no ar? Isso mesmo, é uma caveira, e essa capela fica dentro da igreja Santa Maria del Popolo, e esse mosaico foi projetado por Bernini no chão e se chama A Morte Alada. Então, o primeiro cardeal é encontrado aí nessa capela, que é o elemento terra, então. Aí a gente já passa para o segundo elemento, que é a própria Praça São Pedro. Bom, e aí é bom dizer que Bernini que projetou essa praça. A gente sabe que a igreja foi projetada por Michelangelo, e assim como a cúpula também foi projetada por Michelangelo, né, uma obra magnífica, mas essa praça, foi projetada como se fosse um grande abraço, né, como se fosse dois braços se fechando para abraçar, para acolher o povo, as pessoas, os fiéis que chegam lá na igreja de São Pedro. Então, ali, e aquela série de colunas que já dão um ar de leveza também, né? Mas no meio da praça tem um obelisco e tem os pontos cardeais. Num dos pontos cardeais, o ponto oeste, do lado leste, é que é encontrado, se chama vento, alguma coisa assim, tem um nome... essa escultura, deixa eu ver se eu anotei aqui, de qualquer forma, o vento do oeste, exatamente, e ali é encontrado então o segundo cardeal. Bom, e nisso a pessoa vai passeando por Roma, né? Isso mesmo, tá certinho, elas estão colocando as imagens, muito legal. Essa imagem está no chão, próximo ao obelisco, no meio da Praça de São Pedro, ok? Então, já demos aí um passeio, fomos lá na capela, na Santa Maria del Popolo, agora viemos aqui para a Praça de São Pedro, e aí tem o elemento água, que é a fonte, a gente vai ver aqui, perdão, vamos voltar um pouquinho? Vamos para o fogo. Na sequência do livro e do filme, é o fogo o próximo elemento, onde eles encontram o outro cardeal na igreja, onde está a igreja de Santa Maria della Vittoria, onde está a escultura O Êxtase de Santa Teresa.
Dizem que é uma das esculturas mais bonitas aí do barroco desse tempo. E ela mostra a escultura do Bernini, sempre Bernini, certinho. E ela mostra o elemento fogo, por quê? Primeiro ele já põe ali as coisas douradas, como se fosse um Espírito Santo, uma língua de fogo caindo sobre Santa Teresa. Mas Santa Teresa escreve que ela foi penetrada por uma espada do anjo do Senhor. E quando ela sentiu essa espada, ela sentiu uma grande dor e, ao mesmo tempo, um grande êxtase. E aí ela era uma a santa espanhola, né? Considerada aí uma das grandes santas, e ele fez essa obra, que é absolutamente fantástica, porque ela tem também todo um planejamento, todo um movimento. E porque o fogo aí, a espada é uma espada flamejante, ela fala, né? E aí a gente tem finalmente a água, que é então lá na praça da Piazza Navona, que a gente encontra então as fontes dos 4 rios. O Bernini faz essas fontes. A Piazza Navona, ela também é reformada na época deles e tal, e ele homenageia aí os grandes rios, como o Ganges, o Nilo e o Danúbio. E aí o outro cardeal é encontrado também numa dessas fontes aí. Então são as obras, e no livro ele descreve bastante essas obras. Então, eu acho que vale a pena ler esse livro, porque ele é um deleite, é gostoso, é um thriller também, porque as coisas vão acontecendo, né? Eles vão descobrindo, e ao mesmo tempo você vai passeando por Roma. E por último, eu só queria mostrar aqui, porque depois... nesse mesmo livro, Anjos e Demônios, do Dan Brown, eles também têm imagens do Castelo del Angelo, e a fonte, a ponte com os anjos todos, que depois os anjos de Bernini, e que acaba no Castelo Santo Ângelo. E eles ainda mostram também o Panteão, que eles dão uma voltinha por lá, mas o Panteão já é assim da época, se não me engano, de Adriano. Acho que foi o Adriano que constrói o Panteão. E só a última imagem. Coloca aí aquela imagem que todos conhecemos, mas que está lá no centro do teto da Capela Sistina, que é a criação do homem. Deus dando vida ao homem. Tá aí? Os dedos. Foi com os dedos. Tá? Essa não tá. Então tá bom. Então essa fica para depois. Então, e aí eu só para falar então que, apesar de tudo isso, eles estão aí pensando, né, no futuro da igreja. Todo mundo está acompanhando tudo isso, mas eles estão envolvidos assim em muita arte dentro lá da igreja, da Capela Sistina, com as obras de Michelangelo. Espero que seja uma boa inspiração para eles também. E a gente entra no clima através dessa arte toda, porque Roma é pura arte. Muito bem. Não é isso? Puxa vida, emocionei. Você falou, Márcia, só um comentário. Troquei da criação, palavra. Né? Deus dando vida ao homem, né? Sim. Os dedos, né? Sim. Estão ali. Chega, veja bem, daria para fazer um belo comentário, né? Mas nós não temos tempo, porque, né, já esgotou o nosso tempo, tá? Mas daria para fazer. Na próxima poderemos retomar. 3 segundos? Perguntar para a diretora do programa. Pode falar. Bem, é muito interessante, porque isso mostra uma questão mítica muito forte. O maior desejo do homem no MIT está lá, né? Sereis deusas, né? Só que por meio do conhecimento, da ciência, né? No Massachusetts, né? Está lá. Mas essa é a grande distância entre o absoluto e o relativo. Quer dizer, é tão pequeno e ao mesmo tempo intransponível.
né? E é isso que a Miguel Ângelo, uma genialidade, deixou. Nós nunca seremos e nunca alcançaremos o conhecimento absoluto de nada. Quer dizer, é o relativo e temos que nos satisfazer com o relativo das coisas. Eu queria só, antes de encerrar, tão bonito que vocês estão falando aí, para não deixar a Life FM fora dos palpites para o conclave, o que o mundo inteiro está fazendo hoje, e esperando o resultado a partir de amanhã, eu vou dar 3 indicações. Francisco 2.0, na sequência de Francisco, eu vou o cardeal Luiz Antônio Tagle das Filipinas. Talvez seja o mais próximo das ideias de Francisco. E ainda nessa corrente, Matteo Zuppi, 69 anos, italiano, o homem que foi à paz na Ucrânia. Se a decisão for para a direita, Peter Erdogan, da Hungria, radicalmente contra tudo que a gestão de Francisco fez, enfim, é uma volta completa. Ou Robert Sara, de Guiné, seria o primeiro Papa africano, também absolutamente contra toda essa visão pastoral de Francisco. E, se a solução for no meio, for do centro, sem dúvida alguma, um experiente diplomata, alguém que hoje ocupa a Secretaria do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin. Esses são os meus palpites em nome da Life FM. Vamos ver, terça-feira que vem, qual é o resultado. Que saia fumaça branca o mais rápido possível e que, agora uma torcida minha, que esse Papa tenha fé, tenha ecumenismo, tenha conhecimentos canônicos, seja litúrgico, mas que olhe para o povo, olhe para a pastoral. É isso, Márcio. Me permite um palpite. Eu acredito, eu jogo na zebra. O americano progressista que foi mencionado, qual o nome dele? São 12 americanos que participam. E um tem um nome meio alemão, inclusive, apesar de ser americano. Eu não me recordo. Você citou, eu não gravei assim. Realmente não vem agora. Bom, se surgiu um americano. Mas o americano progressista, porque os americanos todos estão mais alinhados à direita. Veja bem, essa possibilidade existe porque, assim como os latinos, a América é uma grande torcida do Vaticano, certo? E lá estão os principais problemas do Vaticano em relação a essa questão de abusos sexuais, né? Bilhões correndo lá, né? Não é difícil. Essa zebra, né, eu não tenho o nome aqui, realmente, falo zebra sim. Sim, de repente pode ser. Porque ele estaria entre os últimos na lista. Seria o Robert Prevost, não? Isso, acho que é isso mesmo. Ele tem inclusive, aí que eu me confundi, uma passagem no Peru. Ele tem trabalhos pastorais no Peru. Então. Muito bom. Então é essa a sua aposta. E fechamos aqui então o programa. Estamos aqui com a direção da rádio já esperneando. Eu quero agradecer a todos que participaram, ao Eduardo, ao Rubens, a Fernanda, Vitor Hugo. Como você chama? O Christopher, que está aqui também conosco, todo mundo trabalhando aqui e nos ajudando a produzir o Quebrando Paradigmas. Boa noite a todos e obrigada pela audiência, esperamos nos encontrar novamente na próxima terça-feira. Obrigada. Obrigado. Muito bom.